Atos, capítulo de número 10 e o verso de número 15. Amém? Assim diz a palavra de nosso Deus. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum. Amém? Podeis aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta palavra eu passo para os irmãos um alerta muito importante, primeiro que Deus deu para mim. O primeiro alerta foi a minha pessoa, quando ela se tratava de não tornar comum, não tornar cotidiano, não tornar comum, porque de uma certa forma Deus, ele já pelo seu poder e pelo seu milagre, já tinha realmente transformado em algo sobrenatural. O ponto que Deus ele tem me dado, eu quero que os irmãos guardem essa informação. Ela diz assim: não esqueça da salvação, que nós conhecemos é como a volta de Cristo. Não esqueça da volta de Cristo. De maneira nenhuma tende a esquecer da volta de Cristo. De maneira nenhuma esqueça que o teu Senhor está voltando. De maneira nenhuma esqueça que isso é uma prioridade para aqueles que servem a Deus. Mas aí nós falamos assim, por quê? Por que é prioridade? Já que os nossos antepassados já falaram dessas mesmas coisas. Aqueles que já falavam dessas coisas. Jesus, quando estava aqui, já falava dessas palavras. Paulo já falava dessas palavras. Então, há aproximadamente mais de 2000 anos atrás, nós estamos ouvindo estas mesmas palavras, né? Jesus, ele está o quê? Voltando. Prioridade. Mas por quê, né? Então nós já lemos em Atos, capítulo de número 10, o verso 15, que ele diz: não tornei essas palavras do Senhor comum. Não torneis esta palavra comum, né? Mas para que nós possamos entender mais um pouco, Tito, capítulo de número 15, eu peço que os irmãos só prestem atenção aqui depois. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência dele está corrompida. Essa versão, ela é a versão Almeida atualizada e corrigida. Mas a palavra, a versão viva, ela vai dizer assim: uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo próprio coração é maligno e descrente acha maldade em tudo. Pois sua mente impura e seu coração rebelde pintam assim tudo o que vê e ouve. Já tratamos de um choque, né? Não torneis comum. E para que nós possamos entrar nesta pauta, ele já traz à nossa vida a clareza do nosso coração, certo? Se o nosso coração está puro, ou se o nosso coração ele está realmente voltado para as coisas de Deus. O que muitos falam, amados, sobre o arrebatamento está se tornando comum, e por isso os que deveriam ser separados estão querendo ser aceitos. Já ouviram esse termo acontecendo no nosso dia a dia? Aqueles que deveriam ser separados estão querendo ser aceitos. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de separação. Mas aí já pode começar os questionamentos, porque vai haver os questionamentos, porque em algum momento alguém vai dizer: esse povo só quer ser santo. Quer dizer então que só eles têm a salvação? Amados, dentro da Bíblia eu vou dizer que só o povo de Deus, realmente aqueles que servem e temem a Ele, são garantidos a salvação. Não importa se eles estão aqui ou se eles estão espalhados em todo o globo terrestre, né? Mas nós estamos falando do povo de Deus. Nós não estamos falando de igrejas, correto?
Então diz assim: os que deveriam ser separados estão querendo ser aceitos pelo mundo, usando desculpas de alcançar o mundo, indo até eles, e ainda há a questão que os antigos estão esperando a volta de Cristo, todavia eles continuam esperando, e outros morreram esperando, e morreram com Cristo. E ele disse: vinde bendito do meu Pai. Porque nós estamos falando a respeito dessa questão de muitos estarem esperando, e estas palavras não saem da boca daqueles que estão aguardando a Cristo. Jesus está voltando. Essas pessoas morreram falando: Jesus está voltando. E Jesus voltou, como era dito, não voltou daquele jeito, em coletivo, como a gente costuma realmente a pregar. Porém, as pessoas que estão querendo ser aceitas, sabe o que está acontecendo? Elas estão se associando ao mundo, perderam a prioridade, que é a volta de Cristo, porque, como diz a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, estavam com a mente conectada ao noivo. Ele está o quê? Está voltando, né? O noivo está voltando. As outras também tinham isso na sua mente, mas elas não colocaram azeites, reservas nas suas botijas para guardar. Então, de uma certa maneira, elas perderam essa oportunidade. Então, quando esses homens estavam na expectativa de que Jesus estava voltando, elas estavam fazendo o papel de vigilantes. Elas estavam atentas a qualquer movimento, a qualquer que seja uma palavra que não vinha da parte de Deus, um louvor que não vinha da parte de Deus, o mundo se mostrando aí, todas as catástrofes acontecendo, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, pandemia, doenças, peste, morte. Os sinais da vinda de Cristo estão aí. Então, quando algo acontece, aquelas noivas prudentes, elas começam a dizer: Jesus está voltando. Mas como isso se torna muitas das vezes corriqueiro no nosso dia a dia, muitas pessoas estão tornando essas palavras comum. E Paulo, nós começamos a leitura dizendo: não torneis comum. Não torneis comum. Então esses homens, mas então Jesus não voltou para elas, mas elas não perderam o quê? O que essas pessoas morreram e não perderam? A salvação. Essas pessoas não perderam a salvação, porque elas estavam como a noiva, prudente, acordada, com a lamparina acesa. Elas não tornaram essa palavra comum, mas todas as vezes quando a gente vai falar e pregar sobre arrebatamento, aí cai logo aquele questionamento: já falaram isso para mim outra hora, mesmo que você não queira pensar, mas vem na sua mente. E se você for falar ainda com alguém que tem aqui como Tito, capítulo 1, verso 15, que diz que são pessoas de coração duro, que não querem realmente, não têm a pureza, vou te questionar: mas Deus dele nunca volta. E aí a gente passa a dizer assim mesmo: se não volta, e se nós tornarmos comum essas palavras, nós vamos associar a querer ser aceito pelo mundo. Nós vamos pegar a igreja, vamos tirar a questão da santidade, do sacerdócio, do povo escolhido, e vamos dizer: não, nós precisamos mudar aqui, mudar ali, mudar aqui, mudar ali, para que a gente possa ser aceito por eles. Porque eles também precisam de Cristo. Quando é uma coisa, é você ser santo e eles virem até você. A outra coisa é você modificar a santidade de Deus para querer ser aceito. Porque uma coisa você tem que colocar no seu coração. Você, aqui como em Hebreus 12, 14 e 15, ele vai dizer: segui a paz com todos, e olha o que é que ele fala: a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha o que acontece. Nós vivemos num tempo em que parece que tudo é movido através da graça,
Depois de Cristo, tudo moveu-se através do amor e da graça. Nós alcançamos todos os favores de Deus porque Jesus trabalhou na nossa vida, porque Jesus, pela graça que nós não merecemos, nós merecemos agora fazer o que bem entender na nossa cabeça. Mas não esqueça desse versículo 15 de Hebreus 14, separando-se da graça. O homem, ele pode se separar da graça de Deus. Além de ser um favor imerecido, ele ainda corre o risco de ser separado da graça de Deus. Olha o risco. Se pela lei já era difícil e você era muito complicado servir a Deus e difícil manter-se no seu caminho, pela graça deu uma aliviada no fardo, não é isso? A graça deu uma aliviada no fardo, porque eu não preciso agora cumprir os rituais judaicos, nada dos costumes judeus. E a outra coisa, se eu der um erro na minha vida, eu não vou ser lançado aí na frente, os irmãos não vão para lá pegar uma pedra e me apedrejar. Ou os irmãos não vão simplesmente me excluir de dentro do seu meio, porque a lei trazia isso. Mas a graça, ela trouxe o quê? Um amor maior, abrangeu, ela te trouxe uma visão. Aí vem que se você perde a lei, você corre o risco de perder também a graça que Jesus proporcionou a você. Se você perde a lei, você corre o risco de perder também a graça. Então, mais adiante, separados. Mais adiante, separados. 1 Pedro 2:9, né? Diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha, Deus já está começando a falar a respeito do seu povo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele te chamou, ele te tornou exclusivo dele. Ele já não falou que você é igual a todo mundo. Então isso não é uma coisa que o ser humano passa a dizer-se de si próprio. O próprio Deus fala dos seus escolhidos. Por quê? Porque a graça te arrebatou lá do mundo. Você não tinha força de sair do mundo. Você não tinha capacidade de se libertar das correntes lá do inferno. Você não tinha capacidade de se libertar das correntes do pecado. Sozinho, você não tinha. Jesus foi lá e te tirou. Aí ele pede para que, aí já começa a dizer, você é um povo separado. Você é sacerdócio santo, nação eleita. E ainda ele vai dizer no 10, vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrino. Quando ele fala a respeito dessa questão, eu exorto a vocês como peregrino, ele está dizendo, olha, vocês estão apenas de passagem. Não vão se acostumando com este mundo, não. Vocês estão de passagem. Vocês não são daqui deste lugar. Vocês são um povo que eu separei. Que, como Deus fala lá em Gênesis, que eu criei. Depois que foi através do pecado, vocês ficaram independentes de mim, longe de mim, mas mesmo assim eu os comprei com o sangue de Cristo. Então ele já começou, depois da compra eu posso passar a falar a vocês, se Jesus morresse, você aceitasse a Cristo, morresse logo no dia seguinte, seria maravilhoso. Já morreria salvo. A salvação é garantida para aqueles que muitos dizem por aí, basta você dobrar o seu joelho, aceitar a Jesus e pronto, acabou. A salvação está garantida. Tu pode andar o mundo, quando der tu vai numa igreja, quando der tu vai... Não faça isso. Quando der tu ceia, quando der tu vai... Não faça isso, pelo amor de Deus. Nós acabamos de ler, vós sois sacerdote santo, nação eleita.
povo exclusivo do Senhor, né? Então ele diz: vós sois peregrinos, então não vos atrapalheis com as coisas deste mundo. Não vos atrapalheis com as coisas deste mundo, porque senão vocês vão ficar presos com elas, né? Aí passa a outra palavra: e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então entrou aí no campo de batalhas, né? Em 2 Pedro 2,12 ele vai dizer: mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que daquilo que falam contra vós, aqui já está dizendo, quando vocês se comportarem como nação eleita, podem se preparar. Eles vão falar contra vocês. Então não tem aquela de querer ser aceito, que o mundo, nossa, esse crente ele é diferente dos crentes de antigamente. Verdade, ele é diferente. Os crentes de hoje em dia, infelizmente, tem uma diferença assim, né? Nós já pregamos a respeito disso aqui. Antes você via que a linha dos cristãos, né, dos crentes, era uma linha praticamente reta. E hoje você vai ver uma linha de ascensão das igrejas, crescendo por aí. Mas aí você vê que quanto mais alto tu vai, mais difícil torna a queda, né? Mais difícil, mais doloroso é o tombo quando cai, porque não vê só um, vê todo mundo logo. E eles não vão julgar só o irmão que caiu, não. Eles vão julgar logo toda a igreja. Então hoje a multidão está dizendo: esses crentes realmente ele não corrige ninguém, ele não exorta ninguém, ele não trata ninguém diferente, ele não quer ser só santo, não. Aí os crentes daqui, eles andam tatuados, eles fazem, mesmo depois de Cristo, eles fazem todas as coisas que o mundo faz, anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, a boca é cheia de palavrão. Então, amados, você é um sacerdote, então você não é crente, você não está sendo o povo escolhido do Senhor. Lembra que a gente começou a falar e disse assim mesmo: olha, melhor seria que dobrasse o joelho, aceitasse a Cristo e depois morresse. Por quê? Porque nós vimos esses dois que estavam ali do lado de Jesus, né? E aí muitas pessoas dizem: não, nós temos que ganhar e sair, tentar convencer o mundo, convencer, só uma pessoa pode, o Espírito Santo. Naquele momento, um estava do lado de Jesus e disse assim mesmo: eis que aí está alguém justo que não merecia. Ele disse: se porventura, né, tiveres piedade, graça, lembra-te de mim quando te entrares no teu reino. Um falou. Aí, imagine que Jesus pregando, estava lá na cruz morrendo, mas pregando, e só um se converte. Jesus dando os teus testemunhos de santidade. E só uma pessoa se converteu. A outra disse assim mesmo: não é para mim esse caminho, né? Nós buscamos apenas falar só daquele que aceitou Jesus, mas esquecemos daquele outro que disse: não quero para mim esse caminho. E olha, amados, que os dois estavam no estado terminal. Dali ninguém ia sair andando não livremente. Os últimos momentos de vida deles estavam do lado de Jesus. Mas um disse assim, me aceita aí, se for possível. E o outro disse: então, amados, muitas das vezes você vai até morrer sendo fiel, pregando a fidelidade, pregando a palavra do Senhor. Mas não pense que você vai convencer todo mundo, não. Você não vai conseguir convencer todo mundo. Assim como você não vai ser aceito por todo mundo. A questão da volta de Cristo. Virar, né? Nós sabemos que diversos versículos da Bíblia ele vai dizer: virar como ladrão, né? Ele vai vir com abrir e fechar dos olhos, é um piscar. Aqui, só de estar conversando com os irmãos, eu acredito que os irmãos já piscaram para mais de 100, 200 vezes, rápido. É nesse momento que a Bíblia diz que Jesus voltará. É um relâmpago que aparece como se aparecesse no norte, sumisse no sul. Aí você diz assim: quanto menos você esperar, muito. E outra coisa, a Bíblia já diz: ele vem quanto menos você esperar.
naquele momento que você está dizendo, está se tornando comum a palavra do Senhor, né? Essa questão da volta de Cristo está se tornando comum na boca de muitas pessoas. A preocupação já não é essa. Então, se a preocupação saiu da boca dos crentes, a preocupação da volta de Cristo, procure se encaixar na parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes, ela é como se elas estivessem na mente dela e no coração. Jesus, o noivo está voltando. O noivo está voltando. Elas acordavam e diziam, o noivo está voltando, vou me arrumar. Elas iam dormir, o noivo está voltando, vou me arrumar. Porque se ele me encontrar dormindo, eu sei que ele vai me... Porque a minha lâmpada está acesa. Agora a outra lá disse assim mesmo, de manhã, acorda de manhã e disse, o noivo está voltando, se arruma. Quando chega no período da tarde, já esqueceu. Já se tentou se organizar na vida cotidiana dessa terra. Já começou a vida corriqueira. Aí dorme à noite tão cansada que esquece de orar. Aí a noiva que dorme dizendo, o noivo está voltando, esqueceu. Por quê? Pegou tanto na labuta que quando chegou a noite, muitas das vezes já procura até orar na mente só, né? Que é para Deus trazer logo o sono. Que antigamente para as pessoas dormirem quando não tinha sono, era só ler a Bíblia. Leu a Bíblia, o sono bateu assim, ó. Pá! Se alguém tem algum problema para dormir, pede para ler a Bíblia antes de dormir. Começou a ler o primeiro, o segundo versículo, já começa a bater aquele sono. Então é isso que nós devemos vigiar, porque em João 18:36 ele vai dizer assim: respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue a judeus. Aí você já para pensar e dizer, peraí, eu tenho que também viver nessa terra. Então Jesus passa a dizer em um momento da sua vida, esse reino, esse lugar que você está, já lemos aqui, somos aqui passageiro, peregrino. E Jesus já pega e reforça, olha, o meu reino não pertence a esta terra. Já traz um alerta para a igreja dele, o meu reino não pertence a esta terra, então fique atento. Se as tuas preocupações estão muito aqui, já começou a sair das 5 prudentes para as 5 nécias. Só para continuar, amado. O outro ponto é a associação com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14 ele vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Já viram Jesus e Satanás sentarem e tomarem um café junto? Ou que união do crente com o incrédulo? Bom, então dentro dessas palavras a gente pode logo trazer para cá os salmos, né? Não vos assenteis nas rodas do... Só que essa palavra antigamente era natural na vida do crente. Porque na verdade não era nem o crente que não queria sentar, era o mundo que não queria sentar com os crentes. Era isso que acontecia. Só que hoje, como há uma parceria entre a igreja e o mundo, há aquela preocupação, né, de ter cautelas em sentar e deixar de sentar, e sair ou deixar de sair, ou entrar ou deixar de entrar. Há um risco de pisar em ovos ao sentar neste mundo. Anda com cautela no falar, no pensar, no agir, no vestir, em tudo. Quer se associar, por quê? Porque não pode magoar o mundo. Mas o mundo pode te magoar. Mas não que você vai lá e vai magoar o mundo. Não é isso, amor. É o fato que você é diferente. Você foi um povo escolhido por Deus. Você é uma nação de sacerdote. Você é uma nação santa.
Foi o próprio Deus que falou isso ao seu povo. Não foi alguém que chegou e disse: ó, vocês são diferentes, vocês têm que andar diferente. Não, foi o próprio Deus em que falou: vocês são diferentes, têm que andar diferente, porque o reino que eu tenho para vocês é diferente deste mundo. E ele não passa como este mundo. Neste mundo, nossas muitas preocupações nos matam. E o reino do céu vive para todo sempre, amado. Para todo sempre. No 15, né? Nós já falamos aqui. No 16, que ligação há entre Satanás e Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Olha as condições para Deus andar no meio do seu povo. Então não é qualquer um que pode dizer: Deus está no nosso meio, não. Não é qualquer um que pode abrir uma porta de igreja ou pode se separar de um ministério e pode dizer que Deus está lá. Tem que ser exclusivo. Tem que ser diferente. 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Lembra do versículo? Sem santidade ninguém poderá ver a... E ele diz aqui no 2 Coríntios 6,17: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aí o outro ponto, amados, a gente está correndo: não se engane em seu próprio entendimento. Romanos 14,16, ele vai dizer: aquilo que é bom para vocês, não torneis objeto de maledicência. Porque muitos acham que pode obter e ter de tudo. E a Bíblia vai dizer, né? Tudo é o quê? É lícito. Eu ir lá, realmente, está na mesa. Lembra que Daniel sentou numa mesa onde tinha de tudo? Mas ele sentiu no seu coração: tem coisas aí que não me convém. Tem coisas nesse lugar que não me convém participar. Tem coisas no meio deles que não me convém ficar rindo com eles, não. E nem compactuando com eles. 1 Coríntios 3,18. Não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo o padrão desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Aí já quebra aquele tal de entendimento que eu entendi assim. Foi o que eu compreendi desse jeito. Não. Se não tiver na palavra, amados, é do homem. Se não tiver dentro... E olha que nós temos aqui uma Bíblia repleta de livros para que você possa analisar cuidadosamente, analisar qual é a perfeita e agradável vontade do teu Deus. Tu não precisa ligar a internet e procurar com os homens como é que Deus quer que eu faça, que eu vá, que eu ande, que eu... Não. Está aqui, ó. Essas palavras. Para que ninguém te engane. Para que tu não sejas enganado. Para que você não fique andando com um e com o outro. Você está direcionado pela palavra. Mas, ou seja, é um código ou simplicidade. Quando você entrega o seu coração, é tão clara essa palavra. Tão óbvia. Porque muitas das vezes nós ficamos apenas com o Novo Testamento. Só que a gente esquece, que a gente só se mira na vida de Jesus do Novo Testamento. Mas, amado, para que Jesus pudesse ter êxito, ele viveu o Antigo Testamento. Se eu quero vencer como o meu Senhor venceu, então eu tenho que revoltar realmente. Seguir os passos que Cristo seguiu. Não é isso que muitas pessoas dizem? Eu vou seguir os passos de Jesus. Então volte para o Antigo Testamento, porque Jesus andou no Antigo Testamento. O exemplo de perda de redenção. Outro ponto é o exemplo de perda de redenção. Já que temos associação, né, se associamos com o mundo, ou simplesmente que achamos que os nossos entendimentos nos resguardam das nossas atitudes,
O que consequência pode trazer para o homem esse comportamento? Hebreus 12, 16 e 17, ele vai dizer: nem haja impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um pastor vendeu o seu direito de primogenitura. O 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esses dias eu estava até brincando com a Rafaela, e ela disse assim: mas tu vai fazer isso? Mas depois eu dou para o meu joelho e peço perdão. Jesus vai me aceitar. Só que o Senhor me trazendo esse estudo, eu já vou... Isso daqui já bateu aqui em mim. Já falou comigo, né? Que não vai adiantar. Olha só. Deus deu a Esaú, irmão de Jacó, o direito de ser o primogênito, de herdar tudo que Deus tinha falado a Abraão. Mas sabe o que foi que ele tratou no seu chamado? Ele um dia ele saiu para caçar, chegou cansado, o Jacó estava ali, preparando alguma coisa. Ele disse: tenho fome, dai-me de comer, estou cansado, não consegui nada. Jacó disse assim mesmo para ele: posso até te dar, mas aí a gente pode negociar. Que você gostaria, que eu já estou morrendo mesmo, já estou nas últimas, me vende aí o teu direito de herdade. Ele falou: bom, isso no pouco vai me importar. Ele desvalorizou aquilo que Deus deu para ele. Jacó foi lá, deu ali o alimento para Esaú, comeu, automaticamente ele pensa que Deus não viu. Deus já tinha visto. Só que aí você vai mais à frente, você vai ver Esaú indo diante do pai, dizendo assim mesmo: pai, chorando, em lágrimas, em prantos, porque o pai estava para morrer, e ele tinha que liberar uma bênção sobre os seus filhos, principalmente sobre aqueles que iam herdar tudo. Chorando, e Isaac falou para ele, disse: infelizmente eu não tenho mais nada para ti. Eu já tinha te dado. Você é que desprezou. Eu já tinha te colocado nas tuas mãos a bênção. Eu já tinha te chamado. Eu já tinha te capacitado. Eu já tinha estado tudo preparado para te receber, para te conduzir aquilo que eu tenho na tua vida. Mas você não deu valor. Você de maneira nenhuma valorizou o que eu tinha, porque você achou que seria comum. Não deu importância, amados. Nós colocamos sempre uma coisa aqui neste lugar: nós não estamos aqui pela vontade do homem, porque não é o homem que opera, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo que trabalha. Então tudo que você aceita de bom grado que sai daqui, saiba que Deus também está testificando isso. E tudo que você rejeita, o que sai daqui para você, saibas que tu estás rejeitando a dádiva de Deus. E não adianta vir chorando depois não, porque aqui Esaú veio chorando diante do pai dele. Disse: me perdoa, pai, me perdoa, mas me dê alguma coisa. Sabe o que falou para ele? Não tenho nada para te dar. Pensou um pai falar para o filho e dizer: eu não tenho nada para te dar? Só para a gente ter umas considerações finais, amados. Em 2 Pedro 2,9 ele vai dizer: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Isso aqui, aí a gente para dizer assim mesmo: realmente, será que eu estou deixando ficar comum essa questão da volta de Cristo na minha vida? Olha o que eu perco.
Olha o que eu deixo de valorizar. E Paulo, nós lemos aqui, Paulo falou, não torneis comum, amado. Mesmo que alguém chegue com você e possa dizer a si mesmo, já me falaram isso. Já me falaram, já ouvi várias vezes, já ouvi falar que Jesus vai voltar, já ouvi. Amados, eu volto a repetir novamente. Pessoas que morreram sustentando esse ditado, hoje estão sendo agraciados e recebidos nos braços de Abraão, preparado para eles o reino de Deus. Ninguém tirou dele esta mensagem, Jesus está voltando, porque o mestre falou que ele está voltando, mas outras pessoas tornaram essas palavras comuns na sua vida e buscaram se associar a este mundo. Ele diz assim, não que ela diz, mas eu não sei, eu sei que Jesus está voltando, eu não esqueci. Não, você só tornou comum. Não estou dizendo que você esqueceu, que você não fala. Eu estou dizendo que muitos tornaram comum isso na vida delas. Não traz mais impacto sobre elas. E mesmo que nós fôssemos olhar para Apocalipse, capítulo de número 20, aonde ele passa a dizer, e a besta, e o falso profeta, e a serpente, das quais já foram eles acorrentada e lançada no lago de fogo, que arde de dia e de noite, e juntamente com essas três criaturas estão aqueles que não herdarão o reino dos céus. Juntamente com essas três criaturas você estará em ótima companhia, né? Satanás, falso profeta e a besta. Ótima companhia para passar uma eternidade. Parece essas propagandas dos hotéis de Santa Catarina, né? Lá de Dubai, né? Vai lá passar a sua temporada em Dubai, onde você realmente tem os melhores hotéis, melhores vistas. Só que existe também aqui essas três companhias: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está posto diante de dois caminhos. No final tem um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No outro caminho está lá Satanás, a besta e o falso profeta. Elas vão ser a companhia da pessoa que andar por qual for o caminho que você for escolher. A escolha é sua. Essa vida vai acabar. E não vai demorar. Jesus, ele mesmo deu essa descrição. Existem dois caminhos só, não foi? O largo e o estreito. Mas ele diz, atenta para o fim desses caminhos, não para o começo. Atenta para o fim. Então, amados, isso é uma mensagem para nós despertarmos. A igreja não pode ficar adormecida. A igreja não pode tornar comum, amados. Quando ele passa a dizer isso, ele passa a dizer assim, você está esquecendo do meu sacrifício na cruz. Você está esquecendo do que eu passei lá em humilhação, em sofrimento, passei fome, passei necessidade, dormi ao relento. Você está esquecendo do amor que muitos pregam lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso já significa que nesse mesmo versículo vai estar aqueles que vão perecer. Porque todo aquele que nele crê não pereça. Então existe o outro lado do versículo, né? Aqueles que rejeitam e tornam comum as coisas de Deus vão perecer. Então você está cansado, vem para a igreja, luta, guerreie, enfrente guerras. Tu vais enfrentar todos os dias da tua vida. Guerras tu vais enfrentar em todos os lugares que você for passar uma temporada. Tanto você na igreja quanto você lá no mundo. Não adianta você chegar e dizer assim, depois que eu aceitei Jesus veio as guerras. Não. Você vai ter desafio, não importa onde você estiver. Agora imagine você passar por desafios e luta, onde você tendo três seres que vão te auxiliar: Satanás, a besta e o falso profeta. Sem Jesus são esses que vão te auxiliar.
Ele não veio nada mais para matar, roubar e destruir. Se a tua vida está sendo destruída, o teu amor, o teu lar, tudo está sendo roubado de você, e no final das contas você procura a morte, está aí. Não tem outro segredo. Agora, com Cristo, você vem para Cristo, você vai ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra, os profetas, a Torá, o Novo Testamento, os discípulos. Você vai ter pessoas, você vai ter a igreja para te ajudar. Para não dizer que ficou só no passado, está no presente, amados. Está na hora da igreja despertar. Está na hora da gente enfrentar os desafios realmente da nossa caminhada e encarar de frente, porque dizem por aí que quanto mais você foge dos problemas, mais ele vem para você, não é isso? Não pare de fugir. Encare, porque você não está sozinha nessa jornada. Mantenha-se como um povo eleito. Não importa. Lembra que a gente falou, que nós ouvimos aqui? Quando você se colocar na posição, a primeira coisa que você vai ter é objeção. Isso é natural. Então aqueles que vão querer dizer só quer ser santo, só quer ser diferente, é esse que vai ser salvo, eu não vou ser salvo. Não, amado, aqui ninguém está dizendo, olha, se você quiser um milagre, se você quiser aqui... Tem uma propaganda que passa aí na televisão. Que fala dessa porta, é aqui nessa porta que você... Não, aqui não é porta, aqui é Jesus. Porque Ele não está só aqui, Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos. Então não é porta, né? Não é a porta da igreja, não é o nome da igreja, é quem você serve, é quem você apresenta para as pessoas. Porque se eu apresentar a porta, nosso Deus é fiel para você, nosso Deus é fiel, vai te machucar e vai te decepcionar. Mas se eu te apresentar Jesus, não vai. Se eu disser que Jesus tem a solução dos seus problemas, Ele vai ter a solução dos seus problemas. Agora, se eu disser que a porta daqui, Deus é fiel, tem a solução dos problemas, vai te ajudar, você vai se decepcionar. E se eu continuar pregando, Jesus vai te auxiliar, vai nos auxiliar, Jesus vai te segurar nas nossas mãos, vai nos dar vitória, vai fazer atravessar esse mar, vai cantar do outro lado, e nós vamos ceiar com o nosso Senhor. Pode testificar que essas palavras vão acontecer. Amém. Porque é Jesus que vai fazer acontecer. Amém?